Louvado e exaltado é o teu nome, Jesus. Tua presença é real aqui, Jesus. Tua presença é real aqui, Jesus. Tua presença é real aqui, Jesus. Pai, nessa hora eu clamo ao Senhor para que o teu Espírito tenha total liberdade. Não é sobre nós, não é palavra de homens, tudo vem de ti, tudo volta para ti. Eu clamo ao Senhor nessa hora, Deus, para que o Senhor venha estar preparando cada coração a receber a tua semente, Pai. A tua semente que vem para frutificar, germinar, frutificar, Pai, trazendo a continuidade dos teus propósitos, trazendo a continuidade da vida. Que a vida do Senhor venha a ser derramada através de nós. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos e rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Mas nesta hora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor destaque os anjos que fazem parte, Pai, deste ambiente profético, para lutarem, neutralizarem toda e qualquer obra de distração, toda e qualquer obra de roubo, tudo aquilo que vem para impedir que venhamos desatar o impossível, meu Pai. Deus, que as nossas mentes, os nossos corações estejam totalmente voltados a Ti, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, se expresse diante do Senhor mais uma vez. Eu sei que o Senhor tem derramado um vinho novo sobre nós, amém? Todas as vezes que a terra passa por alguma situação adversa, nós vemos um cenário de muitos milagres, de muito derramamento de poder. A palavra do Senhor nos fala que em determinado período o Senhor manda o profeta Elias, e olha que a primeira aparição de Elias, nós não sabemos muito sobre o passado dele, mas sabemos que esse profeta já chega com uma voz profética declarando que os céus iriam cessar toda chuva que caía sobre a terra por um tempo indeterminado, e ele falou que só iria chover por meio da sua palavra, claro, sua palavra conectada aos céus. E mesmo assim o Senhor, Ele traz um período de muitos milagres, embora um tempo de seca, embora um tempo de dificuldades, de escassez, o Senhor manifesta muitos dos seus maiores milagres, que até hoje nós relatamos. Dentre eles, o fogo que desceu do céu e provou que só Deus é Deus, diga aleluia por isso. Dentre eles, o milagre daquela mulher que já estava com seu filho ali, esperando a morte, sem esperança, e de repente ela recebe uma palavra profética e ela prospera mesmo no tempo de seca, diga glória a Deus. E muitos outros milagres vão acontecendo, até que o Senhor fale, agora chegou o tempo de derramar chuva sobre a terra. Ainda que nós estejamos passando por um período de dificuldades, por um período que assolou a terra, essa pandemia, é um tempo que o Senhor tem derramado milagres sobre as nossas vidas, e eu quero liberar sobre a tua vida uma porção ainda maior, de muito poder, de muitos milagres, da manifestação dos céus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Isaías 64, abra para mim, abra comigo por gentileza, Isaías 64. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz misericórdia. Eita, muita gente não encontrou ainda, hein? Jesus, para o tempo. Ó Senhor, quão bom serias que fendesses os céus e descestes, e os montes de todo mundo estremecessem diante da tua presença. Imagina só, o Senhor fender os céus, rasgar os céus e descer na terra para que todos vissem a sua face como Ele realmente é. Quão incrível seria! Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conhecessem o teu nome e as nações ficassem impactadas pela tua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, desceste e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Diga glória a Deus. Uau! Não se viu, não se ouviu, porque nunca existiu um Deus que opera, um Deus que faz por aqueles que nele depositam a sua esperança. Eu quero liberar uma palavra de esperança para você hoje. Apenas algumas pessoas entenderam. Eu quero liberar uma palavra de esperança sobre a tua vida hoje, amém? Vocês estão me ouvindo bem atrás, não estão?
Maravilha, o pessoal que está assistindo pela live, recebam também porção dobrada em nome de Jesus. Veja bem, há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, mas é um ditado equivocado, porque a esperança não morre. Na verdade, a esperança venceu a morte, porque a esperança se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu a morte. A esperança, sim, se entregou naquela cruz, morreu naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então a esperança morreu e ressuscitou e não morre mais. Ele vive eternamente, Ele vive para sempre, e esta esperança jamais será arrancada de você. Diga glória a Deus. Diga: a minha esperança está no Senhor, a minha confiança está no Senhor. Deus, Ele continua fazendo por aqueles que nele esperam. Deus continua trabalhando por aqueles que nele esperam. Mas sabendo disso, Satanás tem estratégias. Eu não planejei falar sobre isso, mas apenas pincelar para você um determinado acontecimento. A palavra do Senhor fala que um determinado homem, muito preocupado com o exército de Israel, manda chamar um cara profeta. Claro que não era um profeta certo, digamos assim, um profeta contaminado, mas um profeta que sabia ter acesso às coisas dos céus, às realidades dos céus, e o dom estava sobre ele. Esse homem chamava Balaão, e esse rei, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ele fala assim: olha, eu quero que você amaldiçoe esse povo, porque por onde esse povo está passando, esse povo está conquistando, por onde esse povo está passando, esse povo está enriquecendo, esse povo está prosperando, e nós estamos com medo desse povo. Então eu quero que você libere maldições sobre esse povo. E olha só, Balaão, ele fala: então você vai fazer como eu te mandar proceder. E aí eles fazem alguns sacrifícios em cima de um monte, e o Senhor fala para Balaão: como você irá amaldiçoar aqueles que eu abençoei? Você não tem poder de amaldiçoar, você não tem poder de reter as bênçãos que eu já derramei sobre o meu povo. Talvez palavras de maldição já foram lançadas contra a tua vida, talvez palavras de desesperança já foram lançadas contra a tua vida, mas o Senhor está dizendo: eu derramei bênçãos sobre ti, eu abri portas para ti que ninguém poderá fechar, eu derramei milagres sobre ti que ninguém poderá revogar. Ei, eu, Senhor, estou trabalhando pela tua família, estou trabalhando pela tua casa, estou trabalhando pelos teus sonhos, pelas tuas realizações. Ninguém terá poder de amaldiçoar aqueles que eu abençoei, diz o Senhor. Diga aleluia. Porém Satanás é muito sutil, ele sabe como fazer, ele sabe como trabalhar. E a palavra do Senhor nos relata que Balaão desistiu até então. Aquele rei que o contratou ficou bem enfurecido até então, mas ele deixou uma dica: se aquele povo se virar contra o seu Deus, se aquele povo desobedecer ao seu Deus, a maldição automaticamente recairá sobre eles. Por que eu estou falando sobre isso? Apenas uma pincelada sobre essa história, esse acontecimento. Porque Satanás sabe exatamente como roubar a tua esperança. Ele sabe que se você permanece esperando no Senhor, você não vai perecer. Ele sabe que se você permanece esperando no Senhor, você mesmo em tempo de seca, como diz Jeremias, irá florescer. Mesmo no tempo da estação do calor, mesmo no tempo que não há água sobre a terra, as suas folhagens, como árvore plantada junto ao ribeiro, as suas folhagens continuarão verdejantes e você vai continuar frutificando. Mas se Satanás conseguir roubar a tua esperança, é o início da tua decadência. É uma palavra preventiva, isso não vai acontecer, amém? Vira para quem está do teu lado, ainda que distante, e fala: não deixe o inimigo roubar tua esperança. Porque o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam. Ninguém vai roubar a tua esperança. Diga glória a Deus. Diga: ninguém vai roubar a minha esperança. Vamos comigo ainda para Salmo 144. Eu quero trazer alguns princípios para que você venha desatar o impossível. Mas deixa eu perguntar: quantos aqui, talvez aí na transmissão, no YouTube, você que está assistindo pode deixar teu comentário, estará edificando outras pessoas. Mas quantos aqui neste mês, da série Desatando o Impossível, viveram milagres? Alguém aqui viveu milagres? Alguém aqui já desatou o impossível nesse mês? Levanta a mão, eu quero ver. Deus está fazendo, querido. Deus está fazendo. Fala para a pessoa do teu lado: Deus está fazendo. E se você ainda não viu aquilo que o Senhor está fazendo, eu libero agora em nome de Jesus que todas as escamas dos seus olhos caiam e você possa contemplar os milagres do Senhor sendo materializados e realizados na tua vida. Diga glória a Deus. Salmo 144 diz assim, a partir do verso 1: Bendito seja o Senhor,
minha rocha. Está dando para publicar aqui? Está dando para publicar? Não, no telão, os textos? Uau! Bendito seja o Senhor, diga, o Senhor é minha rocha. E ele diz que adestra as minhas mãos para a guerra, ou melhor, ou outras traduções, que habilita, que capacita as minhas mãos para a guerra, meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado, minha fortaleza, meu protetor, e junto dele me abrigo. Ele a mim submete os meus povos. Diga glória a Deus. Olha só, eu não sei se você consegue permitir que essa palavra entre. Se você não consegue na tua força, eu sei que na força do Senhor, esta palavra vai penetrar o teu coração. Satanás tem roubado a esperança de muita gente, mas eu não aceito que roube a esperança dos discípulos dessa casa, porque se a tua esperança não for roubada, você levará a esperança àqueles lá fora que perderam as suas esperanças, que perderam a sua confiança. Eu sei que é comum muitas vezes nós, por causa do medo e dos receios, não darmos passos adiante. Eu estava atendendo uma moça que se aliançou à casa apostólica junto com a bispa, e na hora ela foi contando sua história, que digamos que embora tenha as suas particularidades, mas acaba que todo mundo passa por situações assim. E ela estava falando sobre alguns medos que a impedia de continuar caminhando, de continuar exercendo o seu chamado, embora ela amasse e ama o seu chamado. E o Senhor me deu uma visão na hora. E o Senhor me mostrou ela na frente de um campo minado, né? Onde por algumas circunstâncias teve uma guerra e muitas bombas ficaram ali. E é um lugar muito perigoso, porque se você pisar em falso, a bomba, bum, explode. E se a bomba explodir, com certeza vai gerar muitos danos ou até mesmo morte. E muitas vezes por não ouvirmos a voz de Deus, muitas vezes por andarmos conforme o nosso próprio entendimento, não confiando no Senhor, mas confiando nosso próprio coração, na nossa própria força, às vezes nós somos desobedientes, né? O ser humano é desobediente. E a primeira vez que você se depara com algo que representa esse campo minado na tua vida, você vai confiante. E às vezes vai confiante no Senhor no início, mas lá na frente talvez você pare de ouvir a voz de Deus, o ser humano para de ouvir a voz de Deus, e de repente pisa em falso. E no momento que pisa em falso, o que acontece? O que acontece? Bum! Faz assim, ó, bum! Essa bomba foi muito fraca, não aconteceu nada, misericórdia. Mas de repente a bomba explode. E quando a bomba explode, se não matou, danificou o corpo, danificou a audição, danificou a visão e trouxe inúmeras deformações sobre aquela pessoa, inúmeros traumas, inúmeras feridas sobre aquela pessoa. E de repente você não terminou a sua jornada, não terminou a sua caminhada, mas por saber que existem outras bombas que podem explodir lá na frente, você desiste, você fala, eu prefiro ficar parado e sobreviver ainda um pouquinho de vida que eu tenho. E você desiste de caminhar, simplesmente por causa do medo. Ah, bispo, não é tão simples assim, realmente, não é tão simples assim. O medo paralisa, o medo aprisiona, mas eu preciso, pelo amor que eu tenho por vocês, pelo amor que nós precisamos derramar sobre os outros, entender o tempo de cada um, entender o motivo de cada um. Eu não posso te julgar se você parou no caminho. Eu não posso te julgar se você desistiu dos seus sonhos. Eu não posso te julgar se muitas pessoas talvez que estão nos assistindo, se você, meu querido, que está assistindo agora esse vídeo, desistiu até mesmo de ser igreja, não de ir para a igreja, mas de ser igreja, desistiu de estar nos caminhos do Senhor, porque houveram representantes errados de Jesus, porque pessoas te feriram, porque bombas explodiram. Mas veja bem, o Senhor hoje está derramando uma nova porção de esperança sobre ti. O Senhor está nessa noite, ou no momento que você está assistindo essa transmissão, derramando uma nova porção de confiança sobre ti. Volte a acreditar, volte a confiar, porque o Senhor é o teu escudo, o Senhor é o teu baluarte, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, o Senhor é a tua rocha, o Senhor é a voz segura que te direciona a não pisar mais em falso, a não danificar mais nada do teu corpo. E além de não permitir que você caminhe por caminhos errados, causando outros danos, Ele traz restauração, Ele traz cura. Se no meio de todos esses acontecimentos você perdeu a visão, eis que hoje o Senhor está restaurando a tua visão. Se diante de tudo isso você perdeu a sensibilidade dos teus ouvidos, o Senhor está restaurando a sua audição, e você vai ouvir a voz de Deus, e você voltará a confiar no Deus ao qual você serve. E se você crê nisso, se expresse de alguma forma em nome de Jesus. Deus continua sendo Deus. Diga, Deus continua sendo Deus.
Eu quero ler de novo, porque eu quero que, agora eu sinto que teu coração está mais aberto. Eu sinto que agora a terra está mais afofada. Eu vou ler de novo, porque eu quero que você receba cada fragmento da revelação dessa palavra. Bendito seja o Senhor, que a destra, que habilita as minhas mãos para... A guerra não acabou, querido. A guerra não acabou. Mas você não vai se esconder. Você não vai ser um desertor no meio desta guerra, porque o Senhor está adestrando as tuas mãos. O Senhor está te fortalecendo para que você continue nesta batalha com a certeza da vitória. Diga aleluia. Uou, sei que o Senhor está aqui, Jesus, meu Deus. Tua presença é real aqui, Senhor. Espírito Santo, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz. Não vem de homens, não vem de homens, não vem de métodos, não vem de estudos, vem do Senhor. Teu Espírito tem liberdade nesta hora. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações fiquem impactadas pela tua presença. Eu pulei uma parte aqui, perdão, eu estou lendo lá Isaías. Glória a Deus, receba também. Ele é meu aliado. Salmo 144, 2 diz: o Senhor é meu aliado. E ele continua: Ele é minha fortaleza. Diga: o Senhor é a minha fortaleza. Isso, está fluindo, está fluindo. Ele é o meu protetor. Diga: o Senhor é o meu protetor. E ele continua dizendo: e eu junto dele me abrigo. O Senhor é o teu abrigo. Diga glória a Deus. O diabo não vai parar de atacar, querido. O inferno não vai parar de atacar, não vai parar de resistir, até Jesus voltar. Porque se tem uma coisa que o diabo é insistente, se tem uma qualidade, uma das únicas qualidades que eu vejo de Satanás é que ele não desiste. O problema é que ele já está condenado, não tem salvação para ele, já foi julgado, mas ele não desiste. E se tem algo que você precisa aprender com ele, é não desistir também. Diga: eu resistirei, eu permanecerei. Diga aleluia. Veja bem, o diabo ele não para, e ele tenta a qualquer custo gerar feridas emocionais, deformações emocionais, para impedir que você desate o impossível. Quero que você abra os olhos espirituais aí agora, amém? Me veio aqui agora, eu não preparei, mas imagina que tem uma corda aqui na minha mão. Vocês estão vendo? Quem está vendo aí? Vocês estão com os olhos espirituais bem abertos mesmo, glória a Deus. E no meio dessa corda tem um nó, ok? Alguém aqui já tentou, as mulheres aí, tentou, às vezes a correntinha embolou e ficou, né? O evangelista Marcos, de vez em quando, socorre a gente, né? E de repente embolou e você não conseguia tirar o nó. Alguém já passou por isso? Ou então o cadastro do sapato que se amarra ali daquele nó cego, aí de repente você tenta e não vai. Aí deixa eu falar uma coisa, isso é o impossível que precisa ser desatado. Diga: eu preciso desatar o impossível. Mas você precisa entender que não terá possibilidade de desatar o impossível se você não aprender a gerenciar as suas emoções. Se você não souber discernir os tempos, se você não tiver paciência, né? Eu estava falando hoje de manhã sobre o amor no devocional. O amor é paciente, você precisa ter paciência, amém? Ele tudo espera, tudo suporta, tudo crê, amém? Ele não desiste, ele não perde a esperança. E veja bem, mas quando nós estamos apressados, quando nós estamos irritados, eu sei que, né, tem o dia da TPM das mulheres, dos homens eu não sei qual é o nome, mas tem dia que a gente está irritado também, irmão. E aí você pega um nó desse para desatar, e aí você tenta, meu Deus do céu, não vai, de repente abre mão, deixa para lá. Só que o problema é que muitas vezes esse nó está impedindo que nós venhamos a acessar algo que o Senhor quer derramar sobre nós. O milagre de Deus, a bênção de Deus, aquilo que você tem clamado nos últimos dias, porém se tornou impossível, porque alguém deu um nó. Talvez o próprio Deus deu um nó para poder trabalhar teu coração. Talvez pode até ser uma resistência do inimigo, né? Ou uma afronta do inimigo para que você não acesse o impossível. Mas se você não aprender a gerenciar as suas emoções, você vai abrir mão de todos os teus sonhos, de todos os teus projetos, de tudo aquilo que você tentar. Às vezes você está tentando empreender, e aí no primeiro nó que aparece, na primeira dificuldade que aparece, você desiste. Sabe por quê? Porque não há um gerenciamento emocional, não há um controle emocional. Então muitas pessoas acabam desistindo dos seus sonhos e projetos, porque não sabem gerenciar suas emoções. Mas o Senhor está te ensinando nessa noite: guarde o teu coração, gerencie as tuas emoções, e você vai encontrar o ponto certo para desfazer esse nó e desatar o impossível na tua vida, em nome de Jesus, amém? Diga: eu vou desatar o impossível. Agora eu quero trazer rapidamente, eu não quero demorar, mas eu quero trazer rapidamente para você
dois princípios que, por não exercermos, por talvez banalizarmos, deixamos de acessar o impossível. Dois princípios que sempre foram os pilares da igreja. Claro que existem muitos outros, dentre eles eu só quero falar dois hoje, por causa do nosso tempo. Mas nós banalizamos e talvez deixamos de fazer como convém: orar e adorar. Às vezes nós nos acostumamos com isso. Talvez se tornou algo muito comum, se tornou muito litúrgico. Nós estávamos saindo do sistema, mas de repente tudo isso se tornou um sistema. A gente está querendo sair do sistema, mas de repente a nossa adoração e a nossa oração se torna um sistema. Porque fazemos simplesmente no meio, às vezes, da pressa, às vezes sem entender os princípios. Eu enfatizo muito isso. Eu acho que vou passar minha vida inteira pregando isso, porque eu acredito que isso precisa ser restaurado na igreja. Nós precisamos voltar à essência da adoração e da oração. Sem oração não existe vitória. Sem oração não existe conexão com os céus. Sem oração nós não podemos acessar ou desatar o impossível. É por isso que hoje você vai sair daqui com um outro entendimento. Eu tenho certeza que a semente vai frutificar no teu coração, e você não vai mais orar aquela oração michuruga, aquela oração que não passa do teto. Você vai orar para obter resposta dos céus, e você vai ter essas respostas, e você vai proceder exatamente como o Senhor te direcionar. Você não vai mais pisar em alguma bomba do campo minado, porque na tua oração você vai ouvir o Senhor dizer para você: olha, vai mais para frente, para um pouquinho, vira à direita, vira à esquerda, e você vai caminhar segundo a direção dos céus. Por meio da tua oração, eu libero isso sobre a tua vida. Seja reativado agora na tua capacidade de se conectar com os céus, por meio da tua oração, em nome de Jesus. Diga aleluia. Fica à vontade, aplauda, aplauda. Olha só o que acontece aqui em Daniel 10. Eu vou ler para você o texto completo, mas eu quero que você medite depois na tua casa, que eu sei que o Senhor vai te dar muito mais revelação do que nós vamos trazer aqui. Eu quero enfatizar apenas um ponto, mas diz assim, Daniel 10, versículo 1. Eu vou ler o texto para contextualizar. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. Diga, Daniel recebeu uma revelação divina. Responde só para você, pergunta retórica agora: você recebeu alguma revelação divina nesses últimos tempos? Se não, você não percebeu, porque Deus tem derramado muitas, viu? A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Falava do quê? Guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naquele dia eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada, não me parecesse nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto às margens do grande e rápido rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como o berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave como um barulho de multidões. Só eu, Daniel, contemplei ou visualizei aquele acontecimento. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver, mas foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Eram homens naturais, somente quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, amém? Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo, muito pálido e quase desfalecido por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos e entrei em um estado de êxtase e caí de bruço com o rosto em terra. Alguém já teve alguma experiência semelhante assim, de você não conseguir ter força diante da glória de Deus, da presença de Deus? Alguém já viveu isso? Isso não é ruim não, tá, irmão? E em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim, me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado.
Prestai, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, e eu me coloquei em pé, ainda tremendo, o anjo prosseguiu me exortando: não tenha medo, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Diga, as tuas palavras foram ouvidas, sim. Fala, as minhas orações foram ouvidas, sim. Uou. E desde o primeiro dia que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento, buscar o quê? O inferno sempre vai resistir à tua busca por entendimento. O inferno sempre vai resistir à tua busca por revelação. Mas você vai resistir ainda mais, e você vai conseguir conquistar essa revelação, o entendimento que você buscar em Deus, amém? Diante do teu Deus, e as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Até versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o principado que atuava naquele reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecera ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tivestes se refere a dias ainda muito distantes. Até aqui. Depois você lê o restante. Eu vou narrar algum ponto para você necessário. Veja bem. Durante quantos dias Daniel orou? 21 dias. Durante quantos dias Daniel jejuou? 21 dias. E de repente, depois de clamar por 21 dias, ele talvez, diante do que o anjo fala, eu percebo uma coisa: ele ficou com medo das suas orações não estarem sendo ouvidas. Em algum momento ele falou: o Senhor não ouviu o meu clamor. Em algum momento ele disse: o Senhor não tem respondido a minha súplica, os meus sacrifícios. Eu tenho buscado desde tantos anos que eu estou aqui na manancial, nessa visão, e durante tanto tempo eu tenho feito algumas orações específicas que parece que o Senhor não está ouvindo. Talvez Daniel estava com um questionamento parecido, e o anjo chega diante dele e fala o seguinte: ei Daniel, escuta só uma coisa, cara, Deus te ama muito, e desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração em buscar conhecimento sobre Ele, Ele já te respondeu. Quando foi que Deus enviou a resposta, querido? No primeiro dia. Não foi depois dos 21 dias. No primeiro dia que Daniel dobrou o seu joelho e clamou, se humilhou diante de Deus, buscando conhecimento, buscando a resposta dos céus, Deus já respondeu. Deus respondeu o teu clamor. Deus respondeu o teu clamor. Deus tem respondido as tuas orações. Deus tem respondido as tuas súplicas. Ainda que não pareça, Deus está enviando respostas dos céus sobre ti nesses dias. Diga glória a Deus. Mas existe um processo, querido. Existe um processo até que essa resposta chegue até nós. E nós vemos aqui, eu vou abrir mais um texto daqui a pouquinho para trazer um entendimento para você como funciona esse processo. Mas veja bem aqui, olha aqui que o anjo fala para ele, porém, eu fui resistido por um principado muito poderoso, principado da Pérsia. Apenas abrindo um gancho aqui, quem tem que entender vai entender. Veja bem, existem nas regiões celestiais algumas hierarquias, e essas hierarquias são exatamente um reflexo das hierarquias terrenas. O governo daquele povo, daquela nação, era um governo persa, literalmente. O governo político era um governo persa. Da mesma forma, os principados nas regiões celestiais correspondiam àquele governo, correspondiam àquele povo. Então, se aqueles homens não eram tementes a Deus, e suas adorações e orações eram a demônios e principados, esses principados resistiam ao povo de Deus. Esses principados atuavam a tomar aquela nação, aquela cidade. Então, quando um anjo dos céus, embora cheio do poder, ele enfrenta aquele exército do inimigo, aquele principado dos príncipes da Pérsia, ele tem dificuldade. Você acha que os anjos estão trabalhando facinho, irmão? Os anjos também têm dificuldade, sabia? Tem luta para que eles lutam lá que não é fácil não. Claro que a certeza da vitória vem do Senhor, mas não é fácil. Não pense que é só no estalar de dedo assim que o anjo faz, cai aí demônio. Não, meu irmão, luta, guerra corporal. E a luta estava tão difícil para trazer a resposta que Deus tinha liberado desde o primeiro dia, que foi necessário chamar um outro príncipe supremo, Miguel. Aí Miguel vem
luta contra os principados, e esse anjo consegue trazer a resposta que o Senhor havia enviado desde o primeiro dia a Daniel. Lá na frente, por que eu falo para você que a guerra não acabou? Lá na frente ele fala o seguinte: olha, nós conseguimos vencer o príncipe da Pérsia, mas eis que vem o da Grécia. Vem um outro principado que ainda vai tentar resistir muito. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? A nossa oração precisa ser incessante. Orai sem cessar, clamai sem cessar, vigiai sem cessar. Sem oração nós não conquistamos, sem oração nós não crescemos, sem oração nós não vencemos. Às vezes eu vou fazer algumas orações de desligamento, e às vezes as pessoas talvez até pensam que é simples. Às vezes nós vamos fazer um desligamento de uma palavra de maldição que foi lançada. Uma vez eu fui orar para uma pessoa, e essa pessoa estava tendo um problema já de relacionamento há muito tempo. E nós fizemos um mapeamento ali, percebemos que existiam muitas palavras de maldição lançadas, não mal intencionadas, mas pelos próprios pais, a própria mãe. Porque tinha um casamento conturbado, tinha um casamento muito difícil, e ela dizia assim: olha, não casa, não envolva em relacionamento nenhum, porque você vai sofrer. É melhor você não casar, é melhor você viver sozinho. E aquelas palavras foram lançadas, e aquelas palavras aparentemente simples acabaram gerando prisões na vida daquela pessoa. De muitas outras pessoas, não é um caso específico, são vários casos que isso acontece. E nós fomos fazer o desligamento, e eu fui fazer a oração, e eu fiz a pessoa repetir e anular as palavras. Foi uma oração direcionada, rápida. Mas talvez a pessoa olhe assim: mas é só isso? Esperei esse desligamento por tanto tempo. Foi só isso, meu querido? São palavras direcionadas no tempo certo, palavras que estão convergindo com a vontade de Deus. São decretos dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não tem a ver com uma extensão, tem a ver com a profundidade, com a intensidade. O que gerou aquela prisão nessa pessoa? Palavras banais liberadas. Não vai casar, não vai dar certo, não vai conseguir, vai ser uma prostituta, vai ser um drogado, vai ser isso, vai ser aquilo. Palavras, simplesmente palavras. E como nós vamos combater palavras de maldição? Substituindo por palavras de bênçãos, substituindo por decretos de vitória, substituindo por liberações do altar. Ei, existem muitas liberações desse altar que eu vivi experiências pessoais. Hoje eu tenho conquistado porque foram liberadas palavras que desataram o meu destino. Então não despreze as palavras de destino liberadas sobre a tua vida, porque estas palavras estão desatando a tua vida, estão desatando o teu destino de forma sobrenatural. Diga aleluia. Mas por banalizar a oração durante muito tempo, as pessoas perderam o crédito de que a oração tem poder. Talvez até mesmo por causa disso, porque talvez demore a ser respondida. Mas existe uma guerra travada, existe uma batalha travada nos céus para que a oração chegue até você. Vamos lá. Eu acho que vou ficar só na oração hoje, queridos. Preciso que você entenda isso. Vamos comigo para Apocalipse 8:3. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro. E a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações de todos os santos. Diga, as orações subiram. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra, e aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Veja bem, olha o processo, querido. A oração chegou, o anjo misturou ali, fez ali algo profético. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, tem muitos significados aqui. Mas ele mistura o incensário, aquilo sobe como fumaça às narinas de Deus, e ele pega aquele mesmo recipiente que carregou as orações e colhe as respostas. E essas respostas são materializadas pelo fogo diante do altar do próprio Deus. E ele pega uma brasa de fogo, coloca dentro daquele recipiente e lança sobre a terra. E no momento que ele lança sobre a terra, como respostas, acontecem relâmpagos, vozes, trovões. Acontece uma batalha no mundo espiritual para que a resposta não chegue até você. É por isso que o Senhor fala por meio de Paulo: olha, a sua luta não é contra carne nem sangue. Enquanto você luta contra carne e sangue, o diabo vence. Mas a nossa luta são contra principados,
potestades, dominadores e forças espirituais da maldade. Só que ele dá um princípio muito básico de antemão. Ele fala bem assim: olha, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que nós perdemos? Por que somos vencidos? Por que muitas vezes na batalha para que a resposta chegue, essa resposta atrasa ainda mais, ou até mesmo não chega? Porque nós não estamos pelejando como deveríamos, não estamos guerreando como deveríamos, não estamos orando como deveríamos. O Senhor, quando fala daquela mulher, da passagem lá do juiz Inico, que bate na porta lá incessantemente, o cara não julga a causa dela, e aí ela tenta de novo, ele não julga, tenta de novo, e insistentemente ela clama, até que ele é vencido pelo cansaço. Aí Jesus fala assim: olha, um homem injusto, iníquo, julgou a causa daquela mulher, quanto mais o vosso Pai que é justo não julgará as vossas causas? Não vai liberar respostas ao vosso favor? Deus liberou desde o primeiro dia. Deus liberou desde o primeiro dia. Deus liberou desde o primeiro dia. Qual é o teu impossível? O que você está esperando dos céus? Pensa aí, traz a memória. É o renovo dos céus, bispo. Estou precisando ser renovado no meu chamado. É impossível para você? Deus já liberou. É o meu casamento, é a restauração ou a concretização do meu casamento, Deus já liberou. É a minha prosperidade, Deus já liberou. Eu não estou aqui, querido, para falar para você sobre os benefícios terrenos, porque são tudo coisas passageiras. Só que por serem passageiras e por serem demais coisas, não quer dizer que Deus não se preocupe, Deus não se importe, porque nessas demais coisas o nome dele é glorificado através da tua vida, amém? Mas não precisa se preocupar, porque Deus está fazendo ao teu favor. Por que eu não venci, bispo? Porque você usou a força do teu braço. Por que eu não consegui alcançar a resposta ainda, bispo? Porque você tentou do teu jeito. Muitas vezes eu tentei do meu jeito. Eu até veio um exemplo esses dias, um pouco engraçado, eu gosto muito de dar exemplo. Veja bem, imagina só que eu quero acessar o que está atrás daquela parede, ok? Olha para essa parede aqui. Eu quero acessar. E de repente eu vou ganhar velocidade e eu vou passar por ela. Vou conseguir? O que vai acontecer? Esborrachar, né? Vai virar não sei o que, mas vou machucar bastante. Porque não é na minha força. Aqui é impossível. Mas vamos colocar um trator aqui dentro. Vamos lá? Eu coloco um trator que tem uma força brutal. Claro que nem se compara, nem chega aos pés da força de Deus. Mas com um trator eu consigo ultrapassar essa parede, sim ou não? Então não é na minha força, é na força do trator. Da mesma forma, às vezes nós estamos com a capacitação que vem dos céus aqui, ó. Você está com o trator do teu lado, querido. Só que de repente você continua se esborrachando na parede. É do meu jeito, pá, e se fere. É do meu jeito, pá, e se fere de novo. Até que você desiste, até que a esperança se vai. Mas a culpa não é do Senhor. Não é porque o Senhor não te capacitou, não te mostrou como fazer. É porque você não usou aquilo que Ele te deu. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Bispo, minhas forças se esgotaram. Eu tentei, já não dá mais. Glória a Deus. Deus estava esperando tua força acabar para ver se você deixa Ele trabalhar. Deus estava esperando tua força acabar para você clamar e falar assim: ó, Senhor, minha força acabou, Senhor, me ajuda. Ah, você não precisava ter feito isso, filho. Você não precisava ter se esgotado inteiro, se esborrachado inteiro. Era só usar a minha força. Oh, Ramanabasso. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso rochedo. Ele é o nosso baluarte. Ele é a nossa proteção. E Paulo continua falando em Efésios 6, do 10 em diante. Ele fala assim: olha, sejam revestidos de toda a armadura de... armaduras de homens? Hã? A armadura lá dos pastores que são policiais aqui, dos militares, é? Não. É arma de fogo? Não. É a armadura de Saul? Não. É na armadura do... você entendeu. A armadura do Senhor é impenetrável, querido. As armas do Senhor são invencíveis, queridos. Se você usar aquilo que Ele tem entregue nas tuas mãos, você vai com a certeza da vitória, querido. Desde quando o Senhor chama Josué, já pulei lá para Josué, mas eu quero que você entenda o propósito, ok? Olha só, o que Deus fala para Josué? Josué, eu sou contigo, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Todas as batalhas aonde você comparecer, eu estarei contigo, e todas
você sairá vitorioso. Uau! Só que aí, depois daquela grande batalha, vou encerrar aqui. Depois daquela grande batalha lá de Jericó, aonde na força do Senhor, o povo conseguiria derrubar aquelas muralhas, paizão? Claro que não. Não conseguiria. Foi na voz profética liberada, no clamor profético liberado, que aquelas muralhas caíram ao chão. Foi na força do Senhor. Mas depois dessa grande vitória veio uma grande derrota, uma vergonhosa derrota. Porque além de existir uma contaminação no meio do povo de Deus, Josué não compareceu, mandou o time reserva. E Deus falou para Josué que quando ele comparecesse, teria vitória. Eu imagino o seguinte, pai, se Josué tivesse ido para aquela batalha, ele teria vencido, porque antes de pelejar contra os inimigos, ele teria identificado o anátema, teria identificado o problema. E ele não perderia, porque a palavra do Senhor se cumpre. E Deus falou que onde ele estivesse, a batalha que ele comparecesse, obteria vitórias. Só que ele precisa se esborrachar, porque usou a força própria, a intenção própria, talvez na autoconfiança. A gente vai indo, e acha que de repente a força não é de Deus, é minha. Aí é a hora da decadência. Só que o Senhor é misericordioso, é bondoso. Ele fala agora, é na minha força, Josué. Eles foram derrotados por um exército minúsculo, pouco mais de 3.000 homens, ou 3.000 homens, e saíram envergonhados, saíram fugindo, com vergonha. Aí Josué rasga suas vestes, Senhor, nós perdemos, Senhor, nós fomos vencidos, o que aconteceu? Voltou para mim agora? Agora eu vou te falar. Resumindo, não é na sua força, é na minha. Faz exatamente o que eu te mando, e você vai voltar lá para aqueles que te envergonharam, e você vai vencer e vai conquistar aquele território. No lugar da tua vergonha, Deus vai te colocar com honra. No lugar da tua vergonha, Deus vai te dar as estratégias para que você saia vitorioso. O que eu quero dizer com isso? Que todas as vezes que o Senhor mandar você ir para uma batalha, se o Senhor mandou, Ele já te deu a vitória. Ele só quer que você lute, porque enquanto você luta, você é capacitado. Ele nunca vai te poupar de lutar. Diga, o Senhor não me poupará de lutar. Mas por que Ele não vai me poupar da luta? Porque Ele te ama e Ele quer que você seja capacitado. Ele não quer que você entre em uma atrofiar muscular, em uma paralisia total. E se você simplesmente fica ali esperando, você vai atrofiar os teus músculos espirituais e vai perder a força. Talvez você chegou aqui se sentindo fraco. O que às vezes nos torna fracos? A falta de exercício. Se não exercitamos a nossa fé em oração, nós não temos mais força para orar. É por isso que eu tenho falado para os discípulos de Araguaína, falando isso, um beijo para vocês que estão assistindo, saudade de vocês. Eu tenho falado para eles o seguinte: às vezes tem pessoas que falam, bispo, eu tenho dificuldade de orar. Para mim minha oração não passa do teto, eu não sei nem como é que eu falo com Deus. Como é que eu vou aprender? Exercitando. Você já sabe como é que funciona o processo, mas veja bem, a oração precisa ter um propósito. Você precisa entender o que você está falando para Deus. Nós não vamos orar mais por falar, orar por orar, não. Ore com propósito. Isso vai trazer de volta a esperança ao teu coração. Ore esperando uma resposta de Deus, uma resposta dos céus. Não diga amém no primeiro instante. Para ouvir qual é a resposta do Senhor. Assim como você tem um clamor, os céus também têm um clamor, ok? Deus ama te ouvir, mas Ele ama que você pare para ouvi-lo também. Quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus? Eu libero sensibilidade no Espírito para que você consiga ouvir a voz de Deus. Eu libero nesta hora que você voltará a clamar, voltará a exercitar a tua vida espiritual por meio da oração. A tua voz profética